Hoje eu quero ficar perto de vocês, é o nosso reencontro depois de uma folga no mês de janeiro, em que eu tenho certeza que vocês passaram o Natal e o Ano Novo muito bem, tiveram um mês feliz e é o mês que sagrada o tiro, mas esse não foi um bom período de foi um ano difícil, foi um início de ano difícil, pessoas queridas, amadas da família, amigos, passando por provas, por dificuldades. Eu acho que cada um de nós conhece alguém nessa situação. E eu confesso a vocês que, embora tenha chegado a essa casa e a doutrina com 15 anos de idade, eu ainda fico indignada como coisas ruins acontecem com pessoas boas. E está acontecendo demais. Eu acho que nós somos mesmo almas endividadas que viemos com uma série de compromissos e devemos ter ficado tão empolgados antes de reencarnar, para nós encarnados, né, estou falando, que topamos tudo, sem pensar muito como seria difícil depois atravessar as dificuldades. E nos meus dias complicados, eu fico percebendo que pessoas que não têm nenhuma consciência do que é viver, do que é fazer alguma coisa boa pelo outro, aparentemente têm dias fáceis, enquanto pessoas queridas que conheço, fantásticas, que conheço há muitos anos e que só procuraram fazer o bem, atravessam graves situações, principalmente na saúde. E é claro que, por enquanto, este corpo, com tantas dificuldades, muitas vezes, é um instrumento temporário do nosso espírito e nós temos que seguir com ele, mesmo face às tremendas lutas que vêm e ainda virão. Esta Maíse que está aqui falando para vocês tão tranquila, não é a Maíse do mês de janeiro, porque quando acontecia alguma coisa eu dizia: "Ah não, agora doutor Bezerra é do senhor para cima. Eu não quero saber se a pessoa tem compromisso de outra encarnação não, ela tem que melhorar". Eu falo sério com os espíritos. Eles devem dizer: "Coitada", mas eu falo, eu digo: "Não, que está fulano? Não, ele tem muito merecimento, se não tem merecimento de vida passada, tem merecimento agora. Eu conheço fulano, eu sei quem é, conheço Beltrana". Então, de vez em quando, nós temos que fazer também as nossas observações ao mundo espiritual, para que eles saibam que nós estamos atentos e que não vamos deixar coisas graves nos fazerem desistir, desanimar, até que a gente pode. Encontrei uma mensagem antiga de Emmanuel através do Chico, uma mensagem linda em que ele pede confiança. E há um momento da mensagem em que ele diz: "Por mais difícil que seja a tua luta, confia, porque o que vem do céu permanecerá". Por isso, o título da nossa primeira conversa hoje, quando começa 2024, para nós, meninos de sábado, é exatamente isso. Precisamos continuar acreditando, embora, olha, eu confesso a vocês, o que eu tenho, de vez em quando eu dou uma passada assim no YouTube e fico impressionada. É tanta coisa que há 51 anos eu estou no espiritismo e nunca tinha ouvido falar. 3 dias de escuridão. Aí você tem que ter uma vela que não apaga nunca. Gente, que vela é essa? Onde é que vende? Se prepare, estoque comida. Os milionários americanos estão estocando comida no porão de casa. É porque eles já sabem que vai acontecer alguma coisa muito séria. Gente, cá entre nós.
Nós realmente acreditamos que Jesus é o governador da terra ou não? Porque é um tal de cartomante dizer que viu isso, viu aquilo, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, porque agora vem uma bactéria que todo mundo vai ter problema de pele. Gente, quem não tem problema de pele? Levante a mão e eu faço uma entrevista aqui agora. Mas é inacreditável, elas ainda ganham dinheiro com isso. E é claro, os meus amigos que acham que eu sou mais desatenta, ficam de olho. Meus amigos, o que ocorre conosco nas horas de prova é talvez o mais difícil das nossas existências, porque nós somos diferentes de quando nós saímos do mundo espiritual. Nós prometemos tanto, tínhamos tanta certeza, mas aqui a coisa pega. Porque percebemos que às vezes a pessoa que está sofrendo não tem força. A família não entende o sofrimento dela. A família acha que é deboche, acha que é frescura, acha que é uma bobagem que vai passar. Ah, fulano não precisa de terapia, fulano já está velho para fazer terapia. Quando, na verdade, até o último dia de vida na Terra, nós precisamos aprender, porque vamos levar esse aprendizado para o outro lado, para a nossa verdadeira existência. Por isso, os apóstolos, em tantos momentos difíceis, diziam: Senhor, ajuda a minha pouca fé. Porque eles sabiam muito bem que face tudo aquilo de extraordinário que Jesus dizia, eles estavam ainda distantes da verdadeira consciência. E nem podiam imaginar que quando Jesus não estivesse mais aqui, cada dois deles formariam uma dupla e sairiam pelo mundo até o sacrifício da própria vida para provar que haviam realmente aprendido com Jesus. O papel amarelo é porque de vez em quando eu esqueço alguma coisa que até os espíritos amigos pedem para eu falar, e aí quando eu chego em casa, meu Deus, eu devia ter falado aquilo e esqueci. Aí, claro, vocês sabem que a grande inveja hoje é nunca ter tido Covid. Então, eu tenho amigos que até hoje têm sequela de Covid com falta de memória. Aí eu fico falando, não, eu ando ruim da memória. Você teve Covid e não sabe. Não, não tive, porque senão eu estava internada. Quem tem diabetes não pode ter Covid. Embora eu tenha tido um casal amigo, ela vendendo saúde, ele com diabetes pavoroso, ele saiu do hospital e ela morreu. Aí que eu digo que do dia e da hora só o Pai sabe. Essa é a grande verdade. Mas vocês sabem, não é? Que há muitos anos atrás, o Dr. Bezerra de Menezes, conversando comigo aqui nessa casa sobre envelhecer. Imagine, eu tinha o quê? 18 anos? Comentava: minha filha, existe uma sabedoria em viver muitos anos na Terra, mas é preciso viver e envelhecer sem queixas, sem lágrimas. E olha que a coisa que o velhinho mais gosta é se queixar e chorar. O velhinho já fica sensível. A pessoa dá para ela um pano de prato. Ela, que lindo! O pano de prato que você me deu, já chora. Verdade é que os espíritos amigos sabem que quando começamos a envelhecer, começam as lutas maiores do nosso coração. Começa também a tendência a olhar para ontem. Ah, mas eu podia ter feito diferente. Ah, mas aquilo podia ter sido de outro jeito. E é muito importante que tenhamos o menor número de arrependimentos possível. A nossa promessa, vocês sabem, foi pensar
reerguer a nossa alma e servir. Isso não precisa vidente, não precisa orientação. Todos nós, as almas hoje encarnadas na Terra, imploramos essa oportunidade. E sabemos muito bem que ela nos foi dada mediante condições. Condições para que dessa vez nós não fracassássemos. Por isso, nas nossas horas de pouca fé, é preciso pensar de tudo que me acontece, de tudo que acontece à minha volta, aquilo que vem do céu é que vai permanecer. Aquilo vai estar no meu coração, me guiando no último instante. Quando eu acho que tudo é impossível, no último minuto surge uma luz inesperada. Nós precisamos começar esse ano de 2024 acreditando muito nisso, tendo certeza disso. Aí vocês já devem estar pensando, ela sabe que 24, 25, 26 vão ser anos terríveis. Só esses 3 anos? Olha, eu acho que não. Mas é interessante como muita gente que está já no fim da vida se despedindo do planeta Terra anda dizendo isso. Ah, os próximos anos serão muito difíceis. E qual ano que não foi? Começamos esse ano com 2 guerras, com um chamando o outro de terrorista, quando todos são. Quantas guerras na África e nós nem sabemos o que está acontecendo na África. Mas, é claro, sabemos o que acontece entre israelenses e palestinos e também na Ucrânia. E quando você olha aquelas pessoas na televisão que comandam esses povos, você vê que, no fundo, ninguém quer resolver nada. Cada um dentro da sua conveniência. E isso é muito triste. Isso ainda vai levar, talvez, a graves consequências que nós não precisávamos atravessar. Há um momento tão lindo quando Jesus vê chegar uma multidão que eles não esperavam. E, é claro, horas estavam ali e os discípulos dizem, Senhor, a multidão está faminta e nós não temos nada para dar. Tem que haver uma solução. Jesus disse, juntem o que vocês têm. Quando eles juntaram, eram alguns pães e 2 peixes para uma multidão. E Jesus disse, dai-lhes vós de comer. E aí tocou pavor. Já imaginou eu com 2 pães de queijo para dividir para vocês todos? Mas Jesus levantou a mão, fechou os olhos e, de repente, dos cestos quase vazios, saíam toneladas de peixe e de pão. Imaginem quantas curas que não aconteceram naquele dia. Porque imagina se esse peixe, esse pão, realmente era pão e peixe. Era pura energia, transformada em pão e peixe. Chico Xavier, certa vez, contou que aquele momento em que Jesus chicoteou os vendilhões do templo, na verdade, não houve nada disso, porque Jesus não tinha nem chicote. Mas, quando ele chegou à frente do templo e viu aquela coisa horrorosa, aquele monte de mercadoria, tudo imposto ao público, ele olhou para aquelas pessoas. E as pessoas começaram a cair no chão, como se tivessem sido chicoteadas, com vergalhões no corpo, pelo simples olhar de Jesus.
porque ele sabia que aquilo não era certo. Não era certo usar aquele lugar para vender o que as pessoas acabavam acreditando que era uma espécie de amuleto da sorte. E Jesus olha e, de repente, essas pessoas se sentem absolutamente observadas pela sua consciência. Por isso, meu Deus, é tão importante que nós estudemos, que nós aprendamos, porque nós não vamos repetir essa encarnação, não. Virão outras, mas nós precisamos, a cada encarnação, aprender um pouco mais, amar um pouco mais, entender um pouco mais. Meus amigos, eu me lembro que os Espíritos, em todas as mensagens, principalmente na obra maravilhosa psicografada através do Chico, diz que a responsabilidade é nossa. Começa e termina dentro de nós. Por isso Cristo afirmou, inesquecível a cada um, segundo suas obras, porque há algo que nos aguarda e que só nós podemos fazer. É pessoal, é intransferível. Eu posso pedir ao meu vizinho, eu posso pedir ao meu irmão, mas aquilo que eu tenho que fazer, só eu posso fazer. E da maneira como eu puder. E achando bom. Lembram-se de quando Jesus encontra o moço rico? Era ali o rapaz dignatário de uma grande família. E ele pergunta a Jesus, como alcançar o reino? E Jesus diz, vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e segue-me. Imediatamente o rapaz lembrou que a família era riquíssima, que ele era o único herdeiro e resolveu não fazer nada. 2 semanas depois, defendendo a família nos jogos do Coliseu, ele morre degolado por um adversário. E no último instante, deitado no chão, ele lembra do Cristo que disse, vai, vende tudo que tens, toma a tua cruz e me segue. E desencarnou sem conseguir realizar aquilo que para sua alma eterna seria um grande avanço. Quando Jesus encontra Públio Lentulus, aquele que mais tarde seria Emmanuel, o protetor de Chico, no livro Há 2000 anos, Públio vai procurá-lo à noite, escondido, para pedir que a filha que estava doente não morresse, porque ele tinha programado um grande casamento para ela. E Jesus diz, senador, me procuras? Seria melhor se tivesses me procurado de dia. Mas ele era um senador, não queria ser visto procurando Jesus. E Jesus então diz que era a hora da menina partir, que não adiantaria ficar na terra, que aquela união seria muito infeliz, porque era interesse do pai, não dela. Mas ele concede àquele pai a vida da filha. E ele se arrepende amargamente de ter pedido a Jesus que a filha não morresse, porque foi um casamento horroroso. E ele, como pai, viu essa filha sofrer e passou também por enormes lutas. É um momento inesquecível, porque quantas vezes todos nós procuramos Jesus de noite, na nossa hora de sofrimento escondido, na hora em que nós não vamos confessar nem para nós mesmos que nós estamos tão necessitados. Não, eu vou fingir que está tudo bem, só vou fazer uma precezinha. Mas Jesus sabia que ali estava o orgulho do senador romano, que mais tarde haveria de desaparecer através do sofrimento. Meus amigos, conversando com uma pessoa muito sábia da minha família, que está passando por uma grande dificuldade de saúde,
eu comentava: "Meu Deus, como eu estou envelhecendo rápido. Tudo me abisma. Eu fico horrorizada com tudo. Olha como é que o mundo está. Como é que nós reencarnamos nesse planeta, meu Deus, com tanta gente ruim?" Olha só, eu me fazendo de boa. E ela me disse sabiamente: "Maíse, são várias terras, não é uma terra só. São várias almas, não é uma alma só. Por isso o planeta está dividido entre aqueles que não têm a mínima consciência do que vieram fazer aqui e aqueles que já sabem o que vieram fazer aqui. E isso está nos tornando bem diferentes uns dos outros." Gente, eu tenho que contar para vocês, juro que sem spoiler, que eu fui assistir o filme. Quando eu falo o filme, é o filme, Os Mensageiros. Gente, eu fui na sessão das 9 da noite, do dia da estreia. A plateia lotada. Quando o filme acabou às 11 da noite, todo mundo levantou e aplaudiu. Eu fiquei paralisada, sentada na cadeira, pensando: meu Deus, eu tenho que começar tudo de novo. Eu não fiz nada até hoje. Para começar, se Aniceto é metade do que é o Edson Celulari, minha mãozinha já está assim. Já estou na janela lá de casa. Pode vir me buscar a hora que quiser. Gente, aquele homem tem a minha idade, 66 anos, mas tá bonito, nossa senhora. O que é aquilo, gente? E olha, eu vou dizer para vocês, quando você for assistir, se você ainda não assistiu, não coma nem pipoca, porque o pessoal em volta de mim comendo pipoca fazia um barulho tão grande e eu doida para não perder cada frase. Porque mesmo quem já leu Os Mensageiros, e a cada 2 anos, há mais de 40 e tantos anos, eu releio o André Luiz todo, do primeiro ao último livro. Então, olha, que coisa incrível. Cada frase daquela dá uma palestra, gente. E eu continuo, graças a Deus, a mesma naja que se faz de fofa. Porque o obsessor eu queria jogar no abismo no início do filme. Observei como nós mulheres somos crédulas. Gente, a Fernanda Rodrigues faz um papel ótimo, né? A moça que olha para ele ainda encarnado, ela se encanta. É bem coisa de mulher mesmo. Você reencontra um adversário, um obsessor encarnado, você faz aquela cara, né? A pessoa está te chamando para você fazer caridade, levando a roupa que você está doando, e você, para depois penar. Penar. Mas vejam, o extraordinário, entre tantas coisas do filme, é a lembrança que a obra de André Luiz nos traz. Ainda na década de 40, quando a Segunda Guerra estava acontecendo, de que tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, e de preferência uma razão iluminada. Então é fantástico quando você sai do cinema e pensa: quanta gente que nunca pensou sobre isso vai assistir esse filme e vai simplesmente pensar. Se você não leu a obra de André Luiz através de Chico,
leia para ontem. O primeiro livro é Nosso Lar e o último, E a Vida Continua. Eu tenho meus favoritos: Libertação, Ação e Reação, Missionários da Luz, que é o terceiro. São livros extraordinários. E não adianta você dizer que não se identifica, porque ali está a história de todos nós. Incrível, incrível que você sai de lá prometendo tarefa, prometendo fazer parte de um grupo ativo do bem. Chega aqui, baixa uma coisa em você, você começa a fazer um monte de bobagem. Ah, não, fulano não, que eu não tenho afinidade com fulano. Não, Beltrano não vai me dar passe, que eu não me afinizo com Beltrano. Ah, pelo amor de Deus. Gente, eu já vi de tudo nesses 51 anos de doutrina espírita, esses 51 anos de comunhão espírita. Já vi gente contar, quando a porta do grupo abria, onde ficava determinado médium, ou para cair naquele médium, ou para não cair. Já vi uma vez um homem sair da cabine de passe, olha, a comunhão era desse tamaninho, horrorizado, porque a pessoa que estava lá dentro, que deu passe nele, devia dinheiro para ele. Tá? Olha, o pessoal diz, Maísa, escreve um livro contando tudo que você lembra. Nunca mais ninguém vai falar comigo. Porque eu tenho uma memória daquelas ainda. Então, deixa eu ficar mais velha, que eu vou achar que tudo é lindo, que nunca aconteceu nada, e aí a gente fica do jeito certo. Olha, eu vi que o meu aparelho de surdez está funcionando bem, porque cada pessoa que mastigava pipoca eu tinha vontade de matar, porque fazia barulho. E se você for com a namorada, abordasse seu namorado. Entendeu? Beijinho depois. Porque é um filme que vale cada momento. Muito melhor que o primeiro. Muito melhor que Nosso Lar. E o próximo, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Porque chega de falar de vida além da morte dentro da doutrina espírita. Vamos espalhar isso para o universo. Somos imortais. Vamos resgatar e pagar tudo que nós temos que fazer. Não adianta. Vamos chegar do lado de lá e vamos perguntar, e aí, como é que foi? A mãe de meu pai, minha avó, Zenaide, foi espírita a vida inteira, numa época em que ninguém era. Naquela época era uma maravilha, porque os espíritos davam receita de remédio no trabalho, no centro espírita. E a gente pequenininha abria a boca, tomava aquelas bolinhas homeopáticas e olha, a coisa se resolvia. Essa é que é a verdade. Minha avó tinha em cima da geladeira arnica. Se você dissesse que estava com dor de barriga, era arnica. E a gente esqueceu de tudo isso. Hoje você vai na Drogazil, você gasta uma fortuna de remédio, sei lá se sabendo se a coisa vai ficar boa mesmo. Porque, como diz meu cardiologista, não existe remédio inocente. Todo remédio faz bem, mas também tem o seu pequeno prejuízo. Mas a minha avó morreu com quase 90 anos e, tempos depois, ela deu uma mensagem para a família, dizendo que estava tudo bem, mas que ela queria contar que, mesmo chegando lá, quase 90 anos, houve um momento em que os mentores perguntaram: e o seu corpo, minha filha? Como é que você cuidou do seu corpo lá na Terra? Tá?
E ela foi de uma disciplina absoluta a vida inteira. E morro de inveja até hoje dela. Quando a minha fisioterapeuta acaba comigo, eu me lembro que o único exercício que minha avó fazia era levantar o telefone preto para saber como estavam todos. Esse era o exercício. Sentar e conversar pelo telefone. Gente, essas pessoas viviam muito. Fritavam as coisas com gordura de porco. E cheirava a casa inteira. Hoje você joga o porco dentro do fogo e você não sente cheiro de nada. A verdade é que a vida, até em termos de alimentação, piorou muito. Hoje você gasta um dinheirão e a coisa não tem gosto de nada. E olha, eu tenho uma tia que tem 93 anos, magrinha sempre foi, e quando a gente fala de dieta com ela, ela sabiamente diz: em excesso, até mamão papaya engorda. Então, coma mamão papaya, mas um pequeno pedaço. Porque senão hoje o médico vai dizer que você é um Judas. Porque você precisa emagrecer, você precisa ficar linda. Ele te dá uma harmonização facial se você ficar magra. Né? Porque as pessoas não estão preocupadas em melhorar por dentro. Elas estão apavoradas em envelhecer por fora. Enquanto nós tivermos esse tipo de prioridade, nós estaremos num caminho equivocado. Podemos ter certeza disso. Por isso, se você não assistiu, assista os Mensageiros. Se você assistiu, mas estava comendo pipoca, assista sem comer pipoca, para prestar atenção nos diálogos, nas frases maravilhosas. Há uma delas que eu fiquei impressionada e que diz: a nossa melhor encarnação, a nossa mais importante encarnação é a próxima. Olha, é de arrepiar. E eu que já pensava na próxima vida, daqui a 800 anos, em vir milionária, magra, com um iate, interfonando pelo celular de diamante para o meu pai, pedindo mais algum dinheiro na minha conta. Mas acabei saindo do cinema pensando, na próxima vida eu vou ver Médicas Sem Fronteira. É isso que ver o filme te causa. Você quer fazer alguma coisa agora. E nós sabemos que, embora a nossa próxima vida seja muito boa, esta de agora é decisiva. Porque entre o que é bom e aquilo que não é bom, é a hora de escolher de verdade. Isso nós precisamos fazer, sem dúvida nenhuma. Eu sabia que os espíritos pediram que eu terminasse de conversar com vocês lembrando isto. Quando Jesus chegou, Lázaro tinha morrido e Maria e Marta disseram: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E está lá no Evangelho. Jesus chorou. Creis realmente que se eu aqui estivesse, teu irmão estaria vivo? Temos certeza, Senhor. Ele vai até o túmulo, ordena que a pedra seja retirada. Imagine, Lázaro estava enterrado há dias. Mas Lázaro sai. Desatai-o e deixai-o ir. E ele traz Lázaro de volta à vida física para viver o que ainda lhe restava. Jesus está sentado na beira de um poço,
vem uma moça que tinha em cima do burrico 2 barris de água. E Jesus lhe pede um copo d'água. E ela, meio contrafeita, pega uma cuia, enche de água e oferece àquele homem desconhecido, porque ela estava vendo Jesus ali pela primeira vez. E Jesus, talvez percebendo a sua contrariedade, porque ela queria ir embora, diz: pois eu te darei de beber uma água em que nunca mais terás sede. E fala das maravilhas da vida espiritual, de como a vida dela seria feliz, de como tudo se transformaria na sua existência, desde que ela doasse o seu coração, o seu amor a quem precisasse. É ela que estava ali contrariada por ceder uma pequena cuia de água para Jesus. Quantas vezes, meus amigos, nós não estivemos à beira de um poço e alguém nos pediu alguma coisa e nós nos recusamos. Hoje, muitas vezes, é a solidão, que é pausa de reajuste afetivo, que nos domina, porque abusamos do outro. O outro nos amava, nós o enganamos, nós o caluniamos, nós inventamos histórias para afastar o outro das pessoas que o amavam. Vocês acham que isso é de graça? De jeito nenhum. Outro dia, 27 de janeiro, fez 79 anos que Auschwitz foi libertada. E os soldados horrorizados com o que encontraram. Porque tinham ouvido falar dos campos de concentração, mas não imaginaram que a crueldade era tamanha. Mas, quase 80 anos depois, as pessoas que deveriam falar de fraternidade sempre continuam também lutando. Quando é que nós vamos aprender? Quando é que o nosso coração vai dizer: Jesus, eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje. Me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha hora difícil. Me ajuda quando eu estiver sozinho. Me ajuda quando eu estiver a ponto de desistir, quando tantos estão desistindo. Não vamos desistir, meus amigos. Talvez ter dias de desânimo, talvez ter dias de tristeza, mas depois nos recuperamos e começamos tudo de novo. Se não fosse assim, não haveria a nossa volta à Terra quantas vezes forem necessárias. E depois, outros mundos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu vou para vos preparar o lugar. Será que Jesus só trouxe a mensagem dele para o nosso planeta? Provavelmente não. Para outros mundos também. Para tapetar o nosso caminho. Por isso, cuidado com muita gente que aproveita os dias difíceis que a humanidade atravessa para falar sandices, para inventar coisas, para dizer que o nosso futuro não será de luz, quando nós sabemos que será de luz. Porque para a luz nós fomos criados. Não chegamos lá porque simplesmente o nosso coração ainda não quer. E quando nós não queremos, nem Deus pode fazer nada. Por isso, queiramos de uma forma muito forte, muito positiva. Ai, fulano, liguei para te contar meus problemas. Ai, você me pegou numa hora. O interfone está tocando aqui. Outra hora eu falo com você. Não vamos nos deixar impregnar por aqueles que querem nos derrubar.
que querem ficar contando sempre a mesma história. Eu conheço pessoas, gente, que há 20, 30 anos conta a mesma dificuldade. Isso é um absurdo. É uma encarnação perdida. Não deixemos que isso aconteça. Vamos seguir em frente. E, como dizia Chico Xavier, sentar na beirada da cama e dizer: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. E começar tudo de novo. Tenho certeza absoluta que um dia, no mais além, nós nos reencontraremos, porque este encontro aqui, sob o teto dessa casa abençoada, não tem acaso nenhum. E podem ter certeza de que nós vamos lembrar com saudade de dias como esse, em que tudo ainda estava por fazer. Havia tanta esperança, embora tanto nos falassem de dificuldades. E nós conseguimos superar tudo. Milagres existem. Ontem, uma amiga querida dá notícia do marido dela, um homem extraordinário, que eu conheço desde a época de Mocidade Espírita, só fez coisa boa, palestra, à torta e à direita. Tiveram 4 filhos maravilhosos, todos espíritas também. Uma família dedicada. Todo ano, quando eu vou ao interior de São Paulo para uma série de palestras, eles me recebem com o maior carinho. Ele, disciplinado, magro, se exercita. Teve um AVC hemorrágico. E ela me liga para dar essa notícia. Ah, mas vocês não podem imaginar o que eu fiz. Eu sentei no sofá, 2h da tarde era a cirurgia dele. Eu falei, doutor Bezerra de Menezes, estou pedindo de você para cima. Para cima. Ele não pode ir embora. Porque eu tenho uma lista de gente que podia ir embora, inclusive eu. Mas ele não. Homem correto, nobre. Diretor da Embrapa, desde que se formou, era primeiro aluno na UNB. E eu, pensando em causa própria, porque eu amo banana. E a área dele é banana. Eu já me vi catando uma banana, meu Deus do céu, sem encontrar. Mas milagres acontecem. Ele estava em Uberaba, talvez no lugar certo, acompanhando a mãe, que hoje faz 94 anos. Valdinha, querida, Deus te abençoe pelos seus 94 anos. Foi amiga de Chico Xavier a vida inteira. Ela é divertidíssima. Ela fala para mim, Maíse, hoje todo mundo tem uma história do Chico para contar. Mas o Chico mal conversava. Hoje todo mundo escutou uma loucura do Chico. Mas o Chico era discreto, humilde. Essa conheceu ele mesmo. Bem, ele estava acompanhando a mãe a Uberaba. Caiu duro, lúcido, mas as pernas não obedeciam. Na cirurgia, toda a cabeça tinha sido ocupada pelo sangue, pois os médicos conseguiram tirar tudo. Hoje, ele já tomou banho sozinho, comeu sopa, para vocês verem que essa eu fiquei devendo. Porque eu falei, não, esse meu amigo não pode ir embora. E realmente, para surpresa dos médicos, ele teve uma cirurgia extraordinária. Porque uma falange de luz, com certeza, estava com ele. Pelo merecimento dele, porque tem hora que o nosso merecimento tem que baixar na gente. Porque senão a gente vai embora mesmo. Agora, cá entre nós, depois eu fiquei pensando, porque um espírito amigo me lembrou. Todos nós temos prazo de validade na Terra. Todos nós.
Se há uma coisa que vai nos unir a todos, é sair do corpo, através do que nós chamamos de morte física. Mas eu quero combinar com vocês uma coisa. Eu sou mais velha que a maioria aqui. Então, gente, se vocês me pegarem no mundo espiritual, mesmo que seja com alicerce o Edson celular, prometendo muita coisa, vocês me segurem pelo braço. Maíse, minha filha, calma, calma. Eu tenho um querido amigo, o Nivaldo, é um psicólogo maravilhoso, amigo de minha filha, meu amigo, e eu digo para ele, Nivaldo, e se a gente chegar do lado de lá e não tiver cumprido o que prometeu? Maíse, a coisa mais simples do mundo. Você, vamos dizer, eu prometi isso, eu não estava no meu estado normal. É uma boa desculpa. Só não sei se os nossos mentores vão acreditar, não é? E para vocês, milhares de desencarnados aqui presentes, não desanimem, venham, reencarnem, que aqui na Terra é preciso ter couro de rinoceronte, como dizia Emmanuel, para o Chico Xavier. Tenhamos couro de rinoceronte para tudo vencer e não permitir que nada, nem ninguém nos vença. Muito obrigada a vocês por todos os livros Minuto com Maíse que vocês compraram, pelas dedicatórias que eu pude dar a cada um. Nós arrecadamos R$150 mil. Segunda-feira começa a obra da primeira casa para voltar a receber as mães com crianças portadoras de câncer do Brasil inteiro que se hospedam conosco. Obrigada a vocês, meninos de sábado. E não fiquem felizes, não, porque vem aí a festa junina. Mas fiquem tranquilos, porque só a generosidade de vocês para que uma obra tão necessária como essa possa continuar. Temos atualmente 33 crianças em nosso lar. A maioria bebês. A maioria não pode ser adotada, porque o pai e a mãe não querem saber, mas entregam. Não têm condições e às vezes nem querem ficar com a criança. E nós temos a alegria de saber que a criança chega lá, coitada, desmilinguida, faminta. Um mês depois, ela quebra o carrinho de tão gordinha. Porque lá, graças a Deus, as crianças, cada centavo doado ao nosso lar é depositado no coração das crianças. Nem preciso dizer a vocês que já perdi a vergonha. Se eu tiver que lançar um Minuto com Maíse 10, eu lanço. Mas o importante é que procure saber, meu amigo, minha amiga, você que às vezes nunca perguntou, onde é que a pessoa que trabalha na sua casa mora? Se quando chove, ela perde tudo. Às vezes, o próximo mais próximo é aquele que ignoramos. Então, vamos pensar sobre isso. Porque aquele menino que está fazendo malabares no sinal fechado, se Deus quisesse, poderia ser nosso filho também. Tenhamos esse olhar de quem sabe que nós não viemos para o passeio, já passeamos em outras encarnações. Nessa, vamos simplesmente amar e servir. E eu vou pedir que todos nós mentalizemos aqueles que sabemos tão necessitados, quando nós temos a felicidade de estarmos aqui, sendo assistidos por essa energia de amor que nos envolve.
E vamos pedir que aqueles que não tiverem nenhuma consciência nos dias de folia, pelo menos não tirem a vida dos outros pelas loucuras que porventura praticarem. O Natal passa depressa, o Carnaval passa depressa e a Páscoa já é dia 31 de março. O ano acabou. Essa é que é a verdade. Então vamos fazer tudo que for possível